Um dos temas mais polêmicos aí para todo fandom de Game of Thrones é quando vai sair o 6º livro da saga, Os Ventos do Inverno, que já tá prometido pra gente há mais de 10 anos. E é sobre isso que eu vou falar hoje e vou responder aí com a minha opinião uma dúvida muito pertinente. E se o George Martin morrer antes de terminar a saga? Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e caso você não seja inscrito do canal, caso você tenha caído aqui no canal de paraquedas, como eu sempre falo, já entre aí no canal, já dá uma olhada nos vídeos que a gente tem. A gente tem outros vídeos falando de Game of Thrones, inclusive um vídeo inteiro falando sobre tudo que se sabe do 6º livro da saga, Os Ventos do Inverno. Então é um vídeo que é um dos melhores vídeos aí do canal em questão de views, então vai lá assistir, com certeza você vai gostar. E a gente também tem um vídeo falando sobre House of the Dragon, a série prequel aí de Game of Thrones que deve lançar ainda esse ano. Na verdade hoje, que dia é hoje? Dia 31 de março. A HBO anunciou inclusive que a série House of the Dragon sai aí no dia 21 de agosto. Então é pra gente ficar aí animado com o que tá por vir de GOT. E, enfim, pra todo mundo que é fã de GOT e assistiu a série, ficou com aquele final meio amargo, né, da 7ª temporada, da 8ª temporada, que não foram lá essas coisas, o que aumentou em muito aí a vontade dos fãs em realmente lerem aí o 6º livro da saga, Os Ventos do Inverno, que, como eu mencionei, tá prometido há mais de 10 anos pra gente e que até agora não saiu, porque é um livro que promete aí esclarecer várias das dúvidas, né, principalmente com o final dos personagens, já que a partir da 5ª temporada o livro e a série, né, enfim, a série ultrapassou os livros, né, porque a gente só tem até a Dança dos Dragões, que é o 5º livro, então, enfim, isso aí gerou uma grande ansiedade nos fãs, e isso leva a várias críticas ao próprio George Martin, que já prometeu inúmeras vezes o lançamento do livro, e que até agora a gente não teve muita coisa dele, além de alguns capítulos publicados, de algumas informações aqui e ali. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o George Martin, sobre os motivos pelos quais ele demora tanto para escrever e publicar o livro, como foi esse processo durante toda a escrita, né, da saga de GOT, e lá no final eu vou falar um pouco sobre a minha opinião do assunto também. Lembrando que isso aqui é um vídeo de para fãs, né, GOT aí é a minha série favorita, é basicamente a minha saga de livros favorita também, eu gosto muito, então aqui é um ambiente livre, sem julgamentos, pra gente poder falar sobre o assunto e debater, porque eu acho que todo mundo gosta muito de GOT, então, enfim, todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, né? Um livro publicado aí com qualidade e que sacia aí a nossa vontade de saber mais sobre o universo de Westeros. O George Martin nasce lá em 1948, lá em Bayonne, em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, e desde sempre ele foi um cara muito apegado a histórias em quadrinhos, ao universo da fantasia, da ficção de um modo geral. Inclusive, uma curiosidade é que a primeira publicação que o George Martin tem foi uma carta que ele escreveu pra Marvel, né, que tava começando a publicar ali os seus quadrinhos do Quarteto Fantástico, e ele escreveu uma cartinha, né, que tinha até quando a gente era criança, dos gibis da Turma da Mônica, enfim, que dava pra escrever carta pra eles publicarem na edição. Ele escreve uma falando do Quarteto Fantástico, e ele é respondido pelos editores, e um deles era ninguém mais, ninguém menos do que o Stan Lee. Então essa foi a primeira publicação aí do George Martin. E, enfim, ele sempre curtiu muito as histórias, ele começa se interessando primeiramente por fantasia, mas lá nos anos 70, quando ele começa a escrever profissionalmente, ele vai para o universo da ficção científica, que é de onde ele vai formar basicamente toda a base dele, né, como profissional da escrita. O primeiro romance dele publicado é o livro A Morte da Luz, lá em 1977, que é o universo, né, de ficção científica e se passa dentro dos Mil Mundos, que é todo aí um universo ficcional que o George Martin tem de ficção científica, que não é tão conhecido como GOT, mas que tem vários contos, né, e publicações referentes a esse universo, e é ali que está ali a primeira obra publicada como romance do George Martin. Esse livro ele dá um pouco certo, mas não é o suficiente para consolidar a carreira do Martin, e só lá nos anos 80 que ele vai conseguir realmente publicar um livro que vai trazer mais reconhecimento para ele, que é Sonho Febril, que é um livro aí de vampiros, né, que faz ele voltar ao universo da fantasia, e é uma fantasia sombria, né, então é um livro bem interessante, tem publicação aqui no Brasil também, mas esses dois livros não são suficientes para consagrar o George Martin como escritor, né, então ele não se torna aí um escritor renomado, e ele acaba indo para trabalhar como roteirista em Hollywood, onde ele ganha destaque escrevendo roteiros para duas séries específicas, que é The Twilight Zone,
e The Beauty and the Beast, que são séries ali dos anos 80, mais ou menos, começo dos anos 90. E é só lá em 1991 que começam a surgir as ideias que iam se tornar aí nas Crônicas Gelo e Fogo, cujo primeiro volume só foi publicado em 1996, A Guerra dos Tronos, sendo seguido da Fúria dos Reis, que foi publicado em 1998, e aí A Tormenta de Espada nos anos 2000, e aí teve um gap, né, de 5 anos, então O Festim dos Corvos só foi publicado lá em 2005, e A Dança dos Dragões, o último livro que a gente tem até agora, foi publicado em 2011. Então tá, então agora a gente já falou um pouco sobre quem é o George Martin, contextualizou aí o processo de escrita da obra. Eu vou falar agora dos motivos pelos quais o Martin dá para essa demora da publicação. Já vocês vendo, né, que a saga de GOT já é uma saga bem longa, né? Lembrando também que foi ali em 2010, né, para 2011, que GOT começou a ser fato de produzida, né, como série, e foi lançada em 2011 pela HBO. Mas o George Martin tem em particular aí alguns motivos específicos dele como escritor para essa demora na escrita. Em especial, o que ele fala ser um escritor jardineiro, né? Então o próprio George Martin, ele se define como escritor jardineiro. Ele já fez isso em vários momentos. Inclusive ele tem um blog chamado Nora Blog, do qual ele fala muito sobre a escrita, né, e fantasia de um modo geral, os projetos dos quais ele participa, e futebol americano, já que ele torce para os times de Nova York, então ele é um grande sofredor. E uma curiosidade pessoal aqui para vocês e para Milena, eu acho que eu nunca mencionei, mas eu só comecei a assistir a NFL, eu já conhecia a NFL, já tinha assistido, mas em 2020, ali no ano de pandemia, eu só comecei a assistir a NFL porque eu tava lendo o blog do George Martin e ele tava falando mal do time dele, dos Giants, e eu lembrei, falei, começou a temporada da NFL, vou ver se eu assisto este ano. Assisti, fiquei completamente viciado, é a coisa que eu mais gosto do mundo agora, inclusive estou... tem a esposa e tal, Deus, família, essas coisas. Mas estou até com uma camiseta de NFL, por exemplo, e grande parte disso foi o George Martin que deu estalo. Então, muito obrigado, George Martin. Milhões num boné da NFL. Isso é uma história para outro dia. Fato é que George Martin tem esse blog, e lá ele já mencionou algumas vezes do processo dele de escrita. Ele fala que tem dois tipos de escritores, né? Os escritores arquitetos e os engenheiros. Os arquitetos, em resumo, seriam escritores que planejam a obra desde o começo, eles sabem onde vai ficar tudo, como um arquiteto que faz um projeto de uma casa, né? Ele sabe onde tem que ficar encanamento, onde tem que ficar as paredes, onde vai ficar os móveis, tem todo ali o projeto arquitetado desde o começo da obra até o final. Já o escritor jardineiro é um escritor que planta ali a semente e ele sabe que tipo de semente ele plantou. Então ele sabe se é uma semente de fantasia, de ficção científica, de romance, de mistério, mas ele não sabe que formato que essa árvore vai ter, quanto tempo ela vai levar para crescer, quantos galhos ela vai ter, quantos ramos, quantas folhas, não sabe. Tudo que ele faz é plantar, é cuidar da planta, é fazer ela crescer e aí cortando, podando as pontinhas para que ela cresça saudável e faça a trajetória natural dela. E é assim que o George Martin vê a literatura, e para ele é um escritor jardineiro, o que pode parecer aí uma desculpa muito válida pro estilo dele, mas faz todo sentido, né? A gente tem alguns escritores que são escritores muito metódicos e que já sabem o final que a história vai ter logo no começo, né? Como até um pouco do caso da J.K. Rowling, pela biografia que ela tem. Ela supostamente começou a escrever Harry Potter desde muito cedo, e ela passou vários anos escrevendo, e quando ela foi realmente formatar o primeiro livro, ela já tinha ali os capítulos finais do 7º livro, então ela já tinha tudo meio que estruturado, e o George Martin não. E a gente até vê isso acontecendo na história das publicações dele, porque não sei se vocês perceberam, mas A Guerra dos Tronos foi publicada em 96, Fúria dos Reis em 98, e A Tormenta de Espadas foi publicada nos anos 2000, e aí O Festim dos Corvos só em 2005, então teve esse gap bem grande aí de 5 anos. E isso acontece em partes porque as Crônicas de Gelo e Fogo foram feitas para ser uma trilogia no primeiro momento. Existe até um trecho de uma carta que o George Martin escreve para uma editora, né, dele falando um pouco sobre a obra, né, querendo publicar com a editora, falando sobre o que ele achava que ia acontecer, dando ali um resumo ali, né, de como que era o livro e de para onde que a história iria, né. E nesse resumo, o George Martin até chega a mencionar que ele teria intenções, né, por exemplo, do Robb Stark chegar e vencer o Joffrey, né. Então o livro ele era realmente muito mais focado na Guerra dos Cinco Reis, e ele tinha esse desfecho muito mais vitorioso aí por parte dos Starks, que a gente sabe que não aconteceu, infelizmente, já que a queda da casa Stark é uma das coisas mais legais aí da ficção, junto com o Casamento Vermelho e tudo mais. Então, triste pros Starks, que a gente gosta deles, mas muito bom pra fantasia em geral, né?
Porém, quando ele estava no processo de escrita do terceiro livro, que é até então, né, o maior livro da saga, ele percebeu que as coisas estavam tomando um caminho muito grande, que ele não ia conseguir fechar ali e que a saga pedia mais alguns livros. Então ele começa a escrever um quarto livro, que também começa a ficar muito grande, muito confuso, a história vai indo muito pra frente, e ele resolve ali em 2005, né, dividir esses livros em dois. Então ele publica O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, que na verdade são livros que acontecem ao mesmo tempo, a maior parte deles, né, depois A Dança dos Dragões em determinado momento ultrapassa o período do Festim dos Corvos. E ele separou esses dois livros não por cronologia, né, mas por localização, né. Então o Festim dos Corvos tem os personagens que se passam mais ali em Porto Real, né, em Westeros mesmo, e A Dança dos Dragões é mais focado nos personagens que estão em Essos. Então a saga tomou essa proporção que ele não esperava, né, e isso fez com que ele precisasse tomar mais tempo para escrever. E o George Martin também, por dizer que ele é um escritor jardineiro, ele fala que uma das coisas que ele mais faz é reescrever. Então ele escreve, reescreve, escreve, reescreve. Lembrando que pra mim GOT é de todas a história mais complexa que tem. Eu nunca vi uma saga, um livro que é tão complexo, que é tão profundo na história, na identidade dos personagens, dos lugares. Tanto que o George Martin tem consultores, né, como o casal que fez o primeiro blog de GOT, né, que é uma enciclopédia do mundo de Gelo e Fogo, e que ajudou ele a publicar o livro, né, O Mundo de Gelo e Fogo, que tá ali atrás, inclusive. E, né, ele tem esses consultores porque o universo é muito complexo mesmo, né? E ele sempre tá reescrevendo, então é um processo bem oneroso pro George Martin. E um desses problemas que acontece entre o quarto e o quinto livro é algo que os fãs chamam de nó de Meereen, que é uma situação ali dos personagens que estavam em Meereen, na verdade estavam indo pra Meereen, né? E eu comento isso até no vídeo sobre as informações que a gente já tem sobre os Ventos do Inverno, que os personagens precisavam chegar em Meereen e passar por um processo que fizesse sentido deles estarem lá, né? O George Martin não queria só enfiar eles em Meereen e pronto. Cada um deles tinha que ter uma trajetória coerente, né, com as decisões deles, que levassem eles para Meereen, para um momento específico, que é basicamente onde a história parou, né, onde eles estão se encontrando ali, esse grupo central de personagens, lá na batalha que vai ter em Meereen, que já está sendo preparada aí há algum tempo. E esse é o tipo de coisa que dificulta a escrita do George Martin, que faz com que ele tenha esse processo muito grande de reescrita e esse perfeccionismo que ele tem para a obra, que particularmente eu acho maravilhoso, porque eu não quero que saia um livro todo cagado de GOT, né? Eu não quero ter um sexto livro apressado, que é uma coisa que a gente tem muito no cinema, né? Da produtora apressar, né, o filme. A gente tem isso no mundo dos jogos também, né? As pessoas criam hypes gigantes em cima dos jogos, como teve em Cyberpunk. Aí a produtora vai lá, pressiona pro jogo sair logo, sai todo bugado, uma porcaria. Eu acho isso terrível, né? Então, se for para sair um sexto livro, eu prefiro esperar para ter o melhor livro possível, o mais bem revisado, o mais bem reescrito, para ter a melhor história e não ser parecida com a 7ª e 8ª temporada, pelo amor de Deus. E esse ponto até da pressão das produtoras e tudo mais foi algo que levou o George Martin a escrever e sair de Hollywood, né, no período que ele era roteirista, porque ele tinha algumas ideias para certos episódios que sempre eram boicotadas por falta de orçamento, por falta de tempo, por limitações. E eu acho que isso tá muito na essência do George Martin, do porquê ele escreve. Ele quer criar o mundo dele, com o tempo dele, do jeito dele, fazendo a história dele. Você percebe isso em GOT. O George Martin toma tempo para escrever. Ele toma tempo para desenvolver os enredos, para desenvolver as situações, os diálogos. Isso é uma característica dele, e é uma característica que todo mundo que gosta dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo vai ter que apreciar, sabe? Porque é parte essencial do livro. Então, isso tem que ser respeitado nesse processo de escrita também. É claro, por um certo lado também, acho que falta aí uma certa transparência do George Martin, que eu acho que acontece por motivos comerciais, né? Eu acho que ele não tem permissão para soltar muita informação dos livros, né? Eu acho que existe empresários por trás disso, a própria HBO deve ter um peso nessas decisões, porque tudo isso hoje impacta um comércio muito maior do que era lá nos anos 2000, quando o George Martin escrevia só para leitores de fantasia e de alta fantasia especificamente. Hoje ele escreve para um público muito maior, com algo que se derivou em séries, se derivou agora em spin-off, se derivou, enfim, um monte de outros conteúdos. Então provavelmente ele tem uma restrição para falar sobre isso, por isso que ele não é tão claro em algumas informações, o que é negativo por parte dos fãs, porque gera uma ansiedade, né? Eu lembro de ler uma vez numa revista, e agora não lembro se era a revista Bula, que não gosta de literatura comercial, ou se era na Super Interessante, eu acho que era na Super, porque eu fiquei meio decepcionado com o artigo, que falava de motivos pelos quais as pessoas não deviam ler GOT, e dizia que era porque o George Martin não tinha carinho pelos fãs.
Eu acho que isso é mentira, sabe? Eu acho que o George Martin tá tomando o tempo dele pra criar a melhor história possível. Eu não sei se ele adora os fãs, se ele ama os fãs, se ele é um cara que é, nossa, meu Deus, os meus fãs me fizeram. Acho que não. Mas eu acho que ele gosta de Westeros, eu acho que ele gosta de GOT e ele quer entregar o melhor livro possível. Então, acho que esse já é um ponto pra se pensar também. E parte de todos esses motivos, né, desse cuidado que eu acho que o George Martin tem com a história, desse processo dele de ser esse escritor jardineiro, de deixar a obra fluir como ela deve fluir, né, com uma naturalidade, é basicamente os principais motivos pelos quais eu gosto de GOT, pelos quais eu gosto dele como escritor, pelos quais eu gosto da obra dele, né, o que mais me encantou nesse universo. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito no George Martin, né, e talvez por isso que pra mim seja fácil de esperar o 6º livro. Agora, eu não vou ser aqui um eufanista, né, e ficar só defendendo o George Martin e tal, porque eu sei que tem muita gente que fala que o George Martin não tem mais o 6º livro como prioridade. Particularmente eu acho que isso pode ser verdade, talvez o 6º livro não seja mais a prioridade do George Martin. E eu acho que isso pode ser visto sim como um certo erro em relação aos fãs, né? Porque, querendo ou não, GOT é a obra principal dele, ele disse em muitos momentos que estaria comprometido 100% com isso, e eu acho difícil dizer que hoje ele tá 100% com isso, né? A gente tem aí livros como Fogo e Sangue, né, que conta a história dos Targaryens sendo lançado, algumas outras participações dele em outros livros, né, o que já mostram que ele tem ali outros elementos, apesar de que eu acho que, assim, tudo que sai de GOT, que é de spin-off, eu acho particularmente relevante, então não me desagrada ter esse tipo de livro publicado. Agora, o George Martin participou aí do Elden Ring, né, que é um jogo que se lançou agora, esse ano, e é um jogo do qual ele fez parte ali de escrever basicamente todo o universo, né, desse jogo, né, os vilões do jogo, né, os boss, a história dos personagens, dos NPCs, o contexto, todo o lore do jogo, foi o George Martin que criou. Então era um projeto que provavelmente ele já estava dedicado há vários anos, né, e tocou paralelamente, e o jogo parece que tá incrível, né, totalmente impecável, muito legal, e eu particularmente fico feliz pelo George, porque também tem isso, né? A gente tem que entender esse lado, né? Como eu falei, quando o George Martin escrevia nos anos 2000, no começo, final dos anos 90, ele escrevia para um grupo muito seleto de fãs. E o fato de GOT ter ficado super relevante, vir a série da HBO, que explodiu e é provavelmente a maior série de todos os tempos, fez com que ele tivesse várias outras oportunidades, né? E eu acho que isso é natural, é parte do processo. Todo mundo que é bem sucedido no que faz vai encontrar novas oportunidades e às vezes vai ter que deixar para trás algo que fazia com muito cuidado, algo que gostava muito, mas que não vai mais poder fazer com tanta frequência, né? Então, acho que isso faz parte também. E agora a pergunta, né? Que eu falei no começo do vídeo, que é o título do vídeo, né? E se o George Martin morrer antes de terminar de escrever? Porque eu acho que isso é uma possibilidade, né? Não o 6º livro, porque eu acho que a gente vai ter o 6º livro, eu imagino que ele já esteja quase pronto, e tem uma teoria específica para a demora dele, mas talvez o 7º livro, que seria o livro final, que os fãs chamam de O Sonho de Primavera, ou Um Sonho de Primavera, eu imagino que se o George Martin for demorar mais uns 10 anos para escrever, considerando aí que ele já tem mais de 70, realmente ele poderia vir a falecer, né? E eu acho que os fãs não tem que ficar tristes só pelo não ter o 7º livro, né? Sim, pela vida do cara, né? Mas realmente é uma possibilidade que a gente tem que encarar, que é culpa da demora do George Martin. Mas eu acho que até lá a gente só pode fazer o que muitos fãs queriam ter a possibilidade de fazer, que é aproveitar esse momento. E sim, não é loucura falar isso, não é loucura falar que a gente tem como aproveitar esse momento. Porque não ter o 6º livro permite que a gente, e o 7º livro também, permite que a gente teorize, permite que a gente crie grupos e comunidades para falar sobre o assunto, permite que a gente esteja aqui fazendo esse vídeo, né, vocês assistindo, eu falando, sobre esse assunto, sabe? Um assunto que a gente já tá falando há 10 anos e continua sendo relevante para essa comunidade que ama GOT. No momento que o George Martin lançar o 6º livro, boa parte das teorias vão acabar. Se ele lançar o 7º, vai acabar também, porque a gente vai ter a solução. E eu vejo alguns vídeos, né, de fãs de Harry Potter, por exemplo, falando da época, né, que nem todos os livros tinham sido lançados e das teorias que eles tinham, de que eles conversavam. E hoje você vê que já não tem mais muito disso, sabe? Porque a gente já tem basicamente todas as respostas ali nos livros, né? E a gente, como fã de GOT, tem essa possibilidade de criar as teorias e tem até um universo muito mais complexo, né? E com muito mais possibilidade para falar sobre isso, para teorizar, para reler os livros, para ler os spin-offs, para reassistir a série, comparar. A gente tem a chance de fazer isso, e isso também é válido, isso também é a experiência do fã. Acho que a gente tá numa época de muito imediatismo, né? E de consumir as coisas de uma maneira muito frenética. E para mim, GOT é sempre um convite de
ter contato com uma obra mais lenta, que me permite apreciar a obra, curtir ela muito e ficar ali refletindo sobre ela, pensando, teorizando. E eu acho isso quase que a parte mais legal do processo, né? Tá ali com a comunidade, tá teorizando sobre os assuntos, tá vendo vídeo da Mika e da Carol repetidamente, que elas falam sobre GOT, tá ouvindo podcasts como o Rodor Cavalo, que é delas também. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? GOT foi super importante na minha vida por fazer isso, por me dar algo pelo qual eu realmente curtia muito e torcia, esperava os episódios saírem toda semana, teorizava. Pra mim isso é muito legal. Eu também tenho uma teoria do porquê que o George Martin tá demorando tanto pra publicar esse livro, e particularmente eu acho que é pelo final da série mesmo. George Martin diz que a série nunca interferiu no processo dos livros, mas quando tava pra sair a 6ª temporada, o George Martin tinha uma previsão de que o livro deveria sair ou antes ou ao mesmo tempo. Então ele já tinha ali parte do livro pronto, ou uma possibilidade bem grande do livro estar perto do fim, quando a 6ª temporada estava para sair. Aí ele faz um anúncio, diz que a série sim passaria os livros, mas tinha uma certa expectativa de que o livro seria publicado ali em 2016. Ou seja, de 2016 para cá faz muito tempo já. Então, o que aconteceu para ter uma certa previsão do livro ser publicado perto de 2016... e para ele não ter sido publicado nem agora, em 2022, sem ter previsão também para sair esse ano? Eu acho que é porque o final da série acabou levando o George Martin a querer mudar algumas coisas, né? Algumas coisas do final. Não sei se vai mudar tudo, eu acho que muita coisa vai ser do jeito que estava previsto para ser. Eu acho que o final, né, o George Martin já tinha dito que o D&D, né, os diretores da série, os produtores da série, já sabiam do final geral ali de GOT. Mas eu acho que principalmente a 8ª temporada fez talvez ele mudar o conceito de alguns personagens, fez ele estabelecer novos caminhos e reescrever, né? Acho que ele foi ali, incentivou ele a ser um jardineiro mais agressivo com a planta, e ele realmente cortar uns galinhos a mais ali, a mudar algumas coisas. Quem sabe até fazer, por exemplo, o Jon Snow não ressuscitar, sei lá, pode ser, ué, porque, né, a gente parou no 5º livro com o Jon Snow morrendo, né? Então, sei lá, vai que ele mudou a forma como o Jon Snow ressuscita e todo o caminho do Jon Snow daí pra frente, né? Eu acho que não, acho que o Jon Snow vai estar no 6º livro, mas tem muitos personagens a mais vivos, então o George Martin tem muito mais possibilidades de mudar e remudar a história, e eu acho que o final da série Game of Thrones incentivou ele a mudar um pouco o andamento dos livros. Então é a minha teoria, e eu espero que, se isso for acontecer, que aconteça para ter a melhor história possível. Mas é isso, pessoal, é isso tudo que eu queria falar pra vocês, né? Se esse vídeo aqui ficou um pouco confuso e tudo mais, eu fiquei regravando vários takes dele, porque eu queria fazer o mais pessoal possível, porque eu sou um grande fã de GOT, e é a minha expectativa aqui pro canal, de eu falar cada vez mais sobre Game of Thrones, porque é um dos meus assuntos favoritos, é muito importante pra mim, e eu curto muito, e, né, se eu parecia inseguro alguns momentos pra falar sobre George Martin, eu sou um fã de verdade. Deixa eu provar a parte de que eu sou fã, que eu tenho aqui um livro que é a biografia do George Martin, que é retrospectiva da obra, que é o livro mais caro que eu tenho. Tem que levantar aqui. É o livro mais caro que eu tenho. E é o meu único, basicamente, item de colecionador. Esse aqui é o 307 de 2000. Sei lá onde tá aqui a coisa. Na página amarela. Aqui, ó. Não vai dar pra ver, mas é um item de colecionador. É o 307 de 2.170 livros publicados desse aqui no Brasil. Eu comprei esse livro, inclusive, com uma mochilinha do George Martin que veio, bem cafona, e também uma promoção de visitar os sets de GOT lá na Espanha, que eu não ganhei, ou eu acho que eu não ganhei, porque se eu ganhei, eu não fui, então espero não ter ganhado, espero não ter ganho. Mas eu tenho esse livro aqui. Agora você pergunta, eu já li esse livro inteiro? Não. Mas eu sou um grande fã de George Martin, que eu já li boa parte desse livro. Enfim, além também do site, né, do Mundo de Gelo e Fogo, que tem toda a biografia do George Martin lá. Ele tem uma história bem legal, fala sobre o processo de escrita dele, que ele escreve num computador antigo, no sistema todo antigão lá. Enfim, vale a pena conferir. Deixa aqui nos comentários o que você achou, né, sobre o vídeo e sobre o George Martin de modo geral. Qual a sua opinião sobre ele, sobre a demora, qual a sua teoria. E fale sobre GOT, porque, como eu falei, é meu assunto favorito, e eu realmente quero trazer muito, mas muito conteúdo sobre GOT mesmo aqui pro canal, porque é meu tema favorito, basicamente. Então, se você for de GOT, se inscreve, não esquece de deixar o like e já manda pro amigo também, pra ele ver sobre GOT. Compartilha nas comunidades que tem no Facebook. Facebook ainda tem um monte de grupo de GOT. E é isso. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até mais. E Valar Morgulhos.